Lei 4. Diga menos do que o necessário. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser, e menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer uma besteira. O poder é de várias maneiras um jogo de aparências, e quando você diz menos do que o necessário, inevitavelmente parecerá maior e mais poderoso do que é. O seu silêncio deixará as pessoas pouco à vontade. Os seres humanos são máquinas de interpretar e explicar. Explicar, precisam saber o que o outro está pensando. Se você controla cuidadosamente o que revela, eles não conseguirão penetrar nas suas intenções ou nos seus pensamentos. As respostas curtas que você der e o seu silêncio os colocarão na defensiva, e eles, nervosos, se apressarão a preencher o silêncio com diversos comentários que acabam revelando informações valiosas sobre eles mesmos e as suas fraquezas. Eles sairão de uma reunião com você sentindo-se roubados, irão para casa pensar em todas as palavras que você disse. Esta atenção extra às suas parcas observações só aumentará o poder que você tem. Dizer menos do que o necessário não é só para os reis e estadistas. Em quase todas as áreas da vida, quanto menos você diz, mais profundo e misterioso parece. Quando jovem, o artista Andy Warhol teve a revelação de que era impossível convencer as pessoas a fazer o que se queria delas apenas conversando. Elas se voltariam contra você, subverteriam os seus desejos, desobedeceriam a você por simples perversidade. Certa vez ele disse a um amigo: aprendi que na verdade você tem mais poder quando fica de boca fechada. Falando menos do que o necessário, você cria a aparência de significado e de poder. Também, quanto menos você diz, menor é o risco de falar uma bobagem ou até algo perigoso. Em 1825, um novo czar, Nicolau I, subiu ao trono da Rússia. Imediatamente houve uma rebelião liderada por liberais que exigiam que o país se modernizasse, que suas indústrias e estruturas civis se igualassem às do resto da Europa. Esmagando brutalmente esta revolta, a insurreição de dezembro. Nicolau I condenou à morte um de seus líderes, Kondratij Ryleyev. No dia da execução, Ryleyev subiu ao patíbulo, a corda no pescoço. O alçapão se abriu, mas, quando Ryleyev ficou suspenso no ar, a corda se rompeu e ele foi ao chão. Na época, essas ocorrências eram sinal da providência ou vontade divina e quem se salvasse da morte dessa forma costumava ser perdoado. Quando Ryleyev se levantou, sujo e arranhado, mas acreditando que estava com um pescoço a salvo, gritou para a multidão: estão vendo, na Rússia não sabem fazer nada direito, nem mesmo uma corda. Um mensageiro seguiu imediatamente para o Palácio de Inverno com a notícia do enforcamento que não tinha acontecido. Apesar de irritado com essa reviravolta frustrante, Nicolau I começou a assinar o perdão. Mas aí, Ryleyev disse alguma coisa depois deste milagre. O czar perguntou ao mensageiro: Senhor, o mensageiro respondeu, ele disse que na Rússia não se sabe nem fazer uma corda. Nesse caso, disse o czar, vamos provar o contrário, e rasgou o perdão. No dia seguinte, Ryleyev foi para a forca de novo. Desta vez a corda não se partiu. Aprenda a lição: as palavras, depois de pronunciadas, não podem ser tomadas de volta. Mantenha-as sob controle. Cuidado. Particularmente com o sarcasmo, a satisfação momentânea que se tem dizendo frases sarcásticas será menor do que o preço que se paga por ela. O inverso. Há momentos em que não é sensato ficar calado. O silêncio pode despertar suspeitas e até insegurança, especialmente nos seus superiores. Um comentário vago e ambíguo pode expor você a interpretações com as quais não contava. Ficar em silêncio e dizer menos do que o necessário são técnicas que devem ser praticadas com cautela, portanto, e na ocasião certa. Ocasionalmente, é mais sensato imitar o bobo da corte, que se faz de tolo mas sabe que é mais esperto do que o rei. Ele fala, e distrai todo mundo, ninguém desconfia de que ele não é tão tolo assim. Às vezes, as palavras também funcionam como uma espécie de cortina de fumaça quando você quer enganar os outros.
enchendo os seus ouvintes com palavras. Você os distrai e hipnotiza. Quanto mais você falar, menos eles desconfiam de você. A verborragia não é percebida como maliciosa e manipuladora, mas como sinal de incompetência e ingenuidade. Isto é o inverso da política do silêncio utilizada pelos poderosos, falando mais, e parecendo mais fraco e menos inteligente do que é. Você pratica a dissimulação com muito mais facilidade. Não abra a boca antes dos seus subordinados. Quanto mais você permanecer calado, mais rápido os outros começam a dar com a língua nos dentes. Quando eles movem os lábios e dão com a língua nos dentes, eu posso compreender suas verdadeiras intenções. Se o soberano não é misterioso, os ministros terão oportunidade de se aproveitar. An Fei-tse, filósofo chinês, século III a.C.